Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de julho de 2019. Aviadores navais avistam objetos voadores inexplicados no céu do ZEUA. Helene Cooper, Ralph Blumenthal e Leslie Kean escreveram para o jornal The New York Times em Washington no dia 28 de maio de 2019, que objetos estranhos, um deles semelhante a um peão girando contra o vento, apareceram quase que diariamente no céu da costa leste entre o final de 2014 e março de 2015. Pilotos da Marinha relataram a seus superiores que os objetos não tinham nenhum motor visível ou pluma de exaustão, mas que conseguiam alcançar 30.000 pés de altitude e velocidades hipersônicas. Essas coisas ficavam lá o dia inteiro, disse o tenente Ryan Graves, piloto de FA-18 Super Hornet que está na Marinha há 10 anos e comunicou os avistamentos para o Pentágono e o Congresso. Para se manter uma aeronave no ar é necessária uma quantia significativa de energia. Com as velocidades que observamos, 12 horas no ar são 11 horas a mais do que esperaríamos. No final de 2014, um piloto de Super Hornet quase colidiu com um dos objetos, contratempo registrado oficialmente. Alguns desses incidentes foram capturados em vídeo, um deles feito pela câmera de um avião no início de 2015 que mostra um objeto sobrevoando ondas do mar enquanto os pilotos questionam o que estariam assistindo. "Nossa, o que é aquilo, cara?", exclama um deles. "Olha como voa." Ninguém no Departamento de Defesa afirma que os objetos seriam extraterrestres, e especialistas enfatizam que em geral explicações mundanas podem ser encontradas para incidentes do tipo. Graves e 4 outros pilotos da Marinha, que em entrevistas ao The New York Times disseram ter visto os objetos em 2014 e 2015 durante manobras de treinamento no porta-aviões Theodore Roosevelt entre a Virgínia e a Flórida, não fazem nenhuma afirmação a respeito de sua proveniência. Os avistamentos foram comunicados ao obscuro e pouco conhecido Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, que analisou os dados de radar, imagens em vídeo e relatos fornecidos por oficiais superiores do Roosevelt. Luiz Elizondo, autoridade de inteligência militar que coordenou o programa até sua renúncia em 2017, disse que os avistamentos eram uma série impressionante de incidentes. O programa, que começou em 2007 foi financiado em grande parte a pedido do senador Harry Reid, democrata do estado de Nevada que na época era líder da maioria no Senado, foi encerrado oficialmente em 2012 quando o dinheiro acabou, de acordo com o Pentágono. Mas a Marinha disse recentemente que está investigando relatos militares de OVNIs, e Elizondo e outros participantes dizem que o programa partes dele permanecem sob sigilo continuou sob outras formas. O programa também analisou um vídeo que mostra um objeto oval esbranquiçado descrito como uma bala tic-tac gigante, mais ou menos do tamanho de um avião comercial, encontrado por 2 caças da Marinha perto do litoral de San Diego, em 2004. Leon Golub, astrofísico sênior do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, disse que a possibilidade de uma causa extraterrena é tão improvável, que compete com muitas outras explicações de baixa probabilidade, mas mais mundanas. Ele disse ainda que existem tantas outras possibilidades, como erros na programação dos sistemas de magiamento e exibição, efeitos atmosféricos e reflexos, sobrecarga neurológica de dados diversos durante um voo de alta velocidade. Graves ainda não consegue explicar o que viu. No verão de 2014, ele e o tenente Danny Acoin, outro piloto de Super Hornet, faziam parte de um esquadrão, o VIFA-11 Red Reapers, da Estação Aérea Naval de Oceana, na Virgínia, que estava treinando para uma missão no Golfo Pérsico. Graves e Acoin falaram oficialmente ao Times a respeito dos objetos.
3 outros pilotos do esquadrão também falaram com o time sobre os objetos, mas não quiseram ser identificados. Graves e Acquin, juntamente com ex-dirigentes da inteligência americana, aparecem em uma série de 6 episódios do History Channel chamada Unidentified Inside Americas, UFO. Investigation não identificados por dentro da investigação sobre OVNIs nos Estados Unidos, que irá ao ar a partir da sexta-feira 30/05. O time conduziu entrevistas separadamente com os principais participantes. Os pilotos começaram a notar os objetos depois que o radar dos anos 1980 foi atualizado para um sistema mais avançado. À medida que outros caças foram ganhando novo radar, os pilotos começaram a notar os objetos, mas ignoravam o que eles pensavam ser falsas detecções. As pessoas veem coisas estranhas em aeronaves militares há décadas, disse Graves. É uma missão muito complexa, mergulhar a 30.000 pés. Seria algo bem significativo ter algo lá em cima. Mas ele disse que os objetos persistiram, aparecendo a 30.000, 20.000 pés, até mesmo no nível do mar. Eles aceleravam, desaceleravam e atingiam velocidades hipersônicas. Acquin disse ter interagido 2 vezes com os objetos. Na primeira vez, depois de detectar o objeto em seu radar, ele direcionou seu avião para unir-se a ele, voando a 1.000 pés abaixo. Ele disse que deveria ter conseguido vê-lo com a câmera de seu capacete, mas não viu, ainda que seu radar lhe dissesse que ele estava lá. Alguns dias depois, disse Acquin, um míssil de treinamento em seu avião detectou automaticamente o objeto, e sua câmera infravermelha também. Eu sabia que o havia pego, sabia que não era um alarme falso, disse. Mas ainda assim, não consegui identificá-lo visualmente. Àquela altura, os pilotos contam ter especulado que os objetos seriam parte de algum programa de drones confidencial extremamente avançado. Mas então os pilotos começaram a ver os objetos. No final de 2014, Graves conta que havia retornado para a base em Virginia Beach quando encontrou um colega de esquadrão que acabara de voltar de uma missão com uma expressão de choque no rosto. Ele disse que ficou chocado ao ouvir as palavras do piloto. Quase bati em uma daquelas coisas, Graves ouviu do colega. O piloto e seu copiloto estavam sobrevoando o Atlântico em dupla, a leste de Virginia Beach, separados por cerca de 100 pés, quando algo passou voando entre eles, rente à cabine. Graves conta que, segundo o piloto, o objeto parecia uma esfera em volta de um cubo. O incidente assustou tanto o esquadrão que foi registrado um relatório de segurança de voo, segundo Graves. Ele e outros pilotos entrevistados contam que a quase colisão irritou o esquadrão e convenceu seus membros de que os objetos não faziam parte de um programa confidencial de drones. Autoridades do governo saberiam que pilotos da caça estavam treinando na área, concluíram, e não enviariam drones que os atrapalhassem. De possível programa confidencial de drones, passou a ser uma questão de segurança, disse Graves. Seria questão de tempo até que alguém sofresse uma colisão em pleno voo. O estranho, segundo os pilotos, era que o vídeo mostrava objetos acelerando até uma velocidade hipersônica, fazendo paradas repentinas e viradas instantâneas, algo que vai além dos limites físicos de uma tripulação humana. Velocidade não mata, disse Graves. Parar, sim. Ou acelerar. Perguntados sobre o que poderiam ser os objetos em sua opinião, os pilotos não quiseram especular. Temos helicópteros que conseguem pairar, disse Graves. Temos aeronaves que conseguem voar a 30.000 pés e descer direto à superfície. Mas junte tudo isso em uma espécie de veículo sem motor nenhum, sem exaustão de fumaça.
A Cohen disse somente que estamos aqui para fazer um trabalho com excelência, não para fabricar mitos ou a fatos que os militares afirmam ter visto se encaixa num dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, esclarecidos por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, assim como na literatura espírita em autores como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Leon Denis, N. Livro Depois da Morte, capítulo 33 afirma, segundo as diferentes doutrinas religiosas, a Terra é o centro do universo e o céu estende-se como abóbada sobre nós. É na sua parte superior, dizem, que está a morada dos bem-aventurados, o inferno, habitação dos condenados, prolonga suas sombrias galerias nas próprias entranhas do globo. A ciência moderna, de acordo com o ensino dos espíritos, mostrando-nos o universo semeado de inumeráveis mundos habitados, deu golpe mortal nessas teorias. O céu está por toda parte, o incomensurável, o insondável, o infinito, por toda parte, um fervilhamento de sóis e de esferas, entre as quais o nosso planeta é apenas mesquinha parcela. No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres quanto mais puras forem, estas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatias. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. As alegrias e as percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. Embora com o perispírito opaco envolto em trevas, o espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si sua glória ou sua miséria. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de 220 sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece na questão 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Comentário de Allan Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.